No último vídeo a gente construiu o vetor posição com uma forma parecida com essa que a gente tem aqui. Então a gente mostrou que o vetor R varia em função do tempo, seguindo uma função que eu estou chamando de x de t na coordenada horizontal e y de t na coordenada vertical. Mais especificamente, o que a gente fez foi perceber que essa x de t era v0 cosseno de θ vezes o tempo. Então isso aqui é a x de t. E a y de t, ela é parecida, mas tem um termo a mais. Então é v0 seno de θ, porque isso dá a componente vertical da velocidade inicial, que multiplica o tempo, menos meio de g t ao quadrado, porque tem aceleração na vertical, né? A gravidade aponta para baixo, por isso que tem esse menos aqui. Já que a gente começou essa discussão usando eixo y positivo para cima e eixo x positivo para a direita. Então este termo aqui é a nossa y de t. Para estudar algumas situações, resolver alguns problemas, é importante a gente escrever uma função que vai descrever qual a posição vertical, qual a altura, em função da posição horizontal no lançamento de um projétil. O que eu quero dizer com isso? Se isso aqui é o eixo y e este aqui é o eixo x, então a vertical e a horizontal, quando eu lanço um projétil com a velocidade inicial aqui, esse negócio vai fazer uma trajetória deste tipo aqui. Então, quando eu estou falando de equação da trajetória, eu estou procurando justamente a função que eu vou chamar de y de x, que ela vai descrever este negócio aqui. Eu quero que ele descreva essa curva. E por que eu quero que ele descreva essa curva? Porque tem problemas em que o tempo não me interessa tanto. O que eu vou conseguir medir e o que eu estou procurando vai ser a altura em função da distância que ele percorreu na horizontal, por exemplo. Então, para fazer isso, a gente pode começar pegando que x, né, a x de t ali, ela é v0 cosseno de θ vezes o tempo. Desculpa, aqui é θ. Cosseno de θ vezes o tempo. Então, se você inverter isso aqui para isolar, você obtém que o tempo ele é x dividido por v0 cosseno de θ. Então, com isso aqui, a gente pode trocar o tempo pela coordenada horizontal. E aí vamos fazer isso nesse termo aqui, ó. Então, y é igual a v0 seno de θ vezes t menos meio de g t ao quadrado. Só que agora esses tempos eu vou trocar, por esse cara aqui. Então vai ficar y
é igual a V0 seno de θ, que multiplica x sobre V0 cosseno de θ, menos meio de g x ao quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí aqui tem algumas simplificações que a gente pode fazer, sobretudo com este primeiro termo aqui, ó. Porque o V0 está dividido por V0, isso dá 1, e seno de θ está dividido por cosseno de θ. Para quem não estiver lembrando, seno de θ por cosseno de θ é igual a tangente de θ. Então aqui eu posso escrever y é igual a tangente de θ vezes x menos meio de g x ao quadrado dividido por V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, pessoal, esta equação que está aqui, ela é bastante importante para a gente resolver alguns problemas de movimento em um plano. E usando a ideia do vetor dos últimos 2 vídeos e essa equação da trajetória, a gente vai resolver a imensa maioria dos problemas sobre esse assunto que vocês vão encontrar em qualquer um dos livros. Mas antes de começar a falar da resolução de problemas, eu acho prudente a gente já falar de um outro tipo de movimento num plano, mas que não é o lançamento de um projétil. Então, quando eu tenho uma circunferência, eu estou falando de um plano, então pode ser... Vai ficar mais ou menos aqui o meio dela. Então aqui está o y e aqui está o x. Y e x. Só que no movimento circular, o que eu tenho fixo é a distância até esse ponto aqui, ó, até a origem. Então essa distância, vamos fazer em outra cor, essa distância aqui, ela é aproximadamente não, ela é o raio da circunferência e ela é constante. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um objeto que está aqui em cima, ó, vou colocar em verde claro. Se você tem um objeto que está girando para cá, se movendo, à medida que esse negócio se move, ele está mudando o valor da coordenada x e o da y dele, só que a distância até o centro não muda. E aí, a gente chama isso aqui de R, e aí vocês vão perceber que mais uma vez eu estou falando de um triângulo retângulo. Então esse R, R ao quadrado, que é a hipotenusa daquele triângulo retângulo, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a característica de uma circunferência do ponto de vista matemático é que ela é a figura geométrica que tem essa propriedade aqui. Então a coordenada horizontal x e a vertical y, a soma das duas ao quadrado vai dar o quadrado de uma coisa que é constante. E isso torna especialmente interessante o estudo da circunferência. Para ser mais
específico, a gente vai tratar aqui de um tipo de movimento circular específico, que é o que a gente chama de movimento circular uniforme. Então, uniforme, porque a velocidade é constante. Mas aqui, diferente do que a gente viu no movimento em uma dimensão, a gente vai ter o negócio girando em torno de um ponto, né? Então a velocidade é constante em módulo, mas vetorialmente ela pode não ser. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora. Então o que acontece? Então suponha que você tem uma partícula que está inicialmente, ela estava aqui, e que depois de um tempo ela veio para cá. Então o que você vai tentar descrever nesse caso é como que eu equaciono esse tipo de movimento. Então aqui, ó, se esse ângulo é θ, esse arco que está aqui tem um certo comprimento. Então, num intervalo de tempo ΔT, essa partícula percorreu esse arco que eu vou chamar de S. Então, esse S é um Δx, é um espaço que foi percorrido, que é esse caminho aqui, ó. A questão é, como que eu relaciono esse caminho com esse ângulo que está aqui? Então, a primeira coisa que vocês podem lembrar é que a circunferência, né, o comprimento da circunferência de um círculo como esse aí, para você dar a volta, né, nesse disco que está aqui, você vai percorrer uma distância que a gente chama de 2πr. Então, 2π vezes o raio. Então, a questão é, se 2π vezes r representa a circunferência inteira, se eu colocar só um pedaço da circunferência, como esse S aqui, né? Digo, esse comprimento 2πr seria essa volta completa. Só esse pedaço aqui vai ser quanto? 2π, pessoal, para quem não se lembra, é uma outra unidade para falar de 360 graus. Eles correspondem a isso aqui. Então, 2π é uma volta inteira. Se eu não tenho uma volta inteira, se eu tenho só esse comprimento S, então eu vou ter um ângulo θ vezes o raio. Se o θ for 2π, significaria que eu saí daqui e dei essa volta de 360 graus e cheguei no mesmo lugar. Se isso acontece, aí o S vale a circunferência inteira, daí o S vai ser igual a isso aqui. Mas no caso que a gente está falando, de uma maneira mais genérica, o S vai ser igual a θ vezes R. Mas se eu estou falando de um movimento uniforme, faz sentido eu pensar primeiro na equação para a velocidade, já que a velocidade é constante nesse movimento em módulo. Então veja só, a gente calculava em uma dimensão velocidade como Δx por Δt. Então nesse caso, eu vou chamar o Δx de 2πr e o Δt eu vou chamar de t, em que t é o período. Então, período é o tempo que demora para dar uma volta para esse objeto que está em movimento circular uniforme.
Então, se a velocidade é 2πr sobre o período, isso significa dizer que o período é 2πr sobre a velocidade. E então, a partir da velocidade, a gente chegou nessa expressão para o período, né, que está em função da velocidade aqui. Agora, veja só. A gente sabe que do movimento retilíneo uniforme, a gente tinha uma expressão que era S menos S0 igual a V0 vezes T. Ou V vezes T, né? Se o movimento é com velocidade constante, nem precisa botar o V0, VT. Se a gente dividir essa expressão dos dois lados por R, então eu fico com S por R menos S0 por R, não R0. Isso é igual a velocidade dividido por R, que multiplica o tempo. Mas dá só uma olhada aqui, ó. S por R é igual a θ. É isso que a gente percebe a partir dessa equação. Então, essa equação que eu estou escrevendo aqui, ela é θ menos θ0 é igual a ômega vezes T. E, não se assuste, este ômega aqui é V por R. E é uma grandeza que a gente vai definir dessa forma, que a gente chama ela de velocidade angular. Uma outra forma de pensar na velocidade angular é a partir da expressão que a gente escreveu ali, S igual a R vezes θ. Então isso aqui é o comprimento de um arco para aquela circunferência que a gente desenhou com raio R, quando eu tenho uma abertura, um ângulo de θ. Então, qual a taxa de variação desse arco com θ? Para calcular isso, a gente pode fazer a derivada. ds dt. Agora, para derivar R vezes t, eu vou fazer isso aqui, ó, ddt de R vezes θ. Agora, o θ, à medida que o tempo passa, ele está aumentando. Lembrando do desenho aqui, ó, se a partícula está se movendo, então quer dizer que esse θ está aumentando. Então, ele varia com o tempo. O raio, como eu falei no início dessa discussão, ele é constante o movimento todo. Então, esse raio aqui, ele sai para fora da derivada. Isso aqui vai ficar simplesmente R ddt de θ, ou R dθ dt. Então, se o ds dt é um negócio que a gente chama de velocidade linear, e isso aqui é o raio, o dθ dt é o que a gente está chamando de ômega. Ele é a taxa de variação temporal do ângulo θ, ou V por R. No movimento circular uniforme, ele vai ser isso aqui. Em outras situações, ele pode ser uma coisa um pouco mais complicada. Outras expressões úteis que você pode precisar em algum momento são, por exemplo, essa aqui, ó. Se eu dei uma volta completa, eu percorri um ângulo de 2π. E o tempo que eu gastei para fazer isso é o período, que é a variável que a gente definiu no slide anterior aqui, né? Então, 2π sobre o período é a mesma coisa que 2π vezes a frequência. Aqui eu estou usando o fato de que a frequência é 1 sobre o período. Então, suponha que você tem uma frequência de 1 Hz, que é uma vez por segundo que aquilo acontece.
Então, se eu tenho uma coisa girando e dá uma volta por segundo, então a velocidade angular vai ser de 2π radianos por segundos, ou 300 por segundo, ou 360 graus por segundo, se a gente preferir usar essa outra unidade. Agora surge uma sutileza importante no movimento circular uniforme quando a gente vai falar de uma velocidade que é constante. Então vamos olhar com bastante calma para esse fato agora. Aqui mais ou menos deve estar o centro o centro dessa circunferência. Então quando a posição está apontando para cá, a velocidade desse cara está apontando aqui para cima. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar aqui, ó, imagina que você está girando um objeto que está amarrado numa cordinha. Você tem, sei lá, uma pilha amarrada num barbante assim, e aí você está girando ela. Então a tua mão está aqui no meio e aquela pilha está girando aqui. Então em qualquer instante, se você soltar esse barbante que está representado aqui por essa cor verde, né, eu estaria vendo de cima essa circunferência, o objeto vai ser lançado nessa direção aqui. Então isso significa que nesse instante a velocidade dele aponta nessa direção. Agora um tempo depois, que ele vai estar aqui, por exemplo, se você soltar ele de novo, ele vai vir para cá assim. O que significa que o vetor velocidade, que eu vou chamar de v de t aqui, então v de t vetorial, e aqui eu vou chamar de v de t mais delta t vetorial também. Esses dois vetores não são iguais, ainda que o módulo deles, a velocidade em módulo seja igual, esses vetores não são iguais, eles apontam para locais diferentes. E isso é uma coisa muito especial que acontece com o movimento circular uniforme. Então suponha que esse ângulo de abertura que eu estou colocando aqui é um ângulo θ. Se eu pegar esse vetor v de t e o v de t mais delta t e colocar um em cima do outro, né? Vou fazer com outra cor aqui, ó. Eu vou pegar em amarelo e vou pegar esse vetor e tentar desenhar ele aqui. Faltou ligar a régua. Vai dar uma coisa assim. Então esse amarelo que eu desenhei aqui, eu estou representando esse mesmo vetor que está lá em cima, só estou trocando ele de lugar, né? Então este ângulo aqui também é θ. E por que ele também é θ? Veja só, se você diminuir esse θ verdinho que eu escrevi aqui, à medida que ele vai diminuindo, esse amarelo aqui também vai ter que diminuir, porque significaria que esse vetor está ficando mais perto do vetor v de t que eu desenhei aqui embaixo. Vamos repetir esse desenho aqui para fazer com mais clareza. E de novo, o que a gente quer representar.
Então eu tenho inicialmente essa posição, eu vou colocar em azul claro e depois eu venho para esta posição. Então quando eu estou aqui, a velocidade está apontando para cá. E quando eu estou aqui, ela está apontando para cá. Então o que eu estou tentando dizer para vocês é que este ângulo θ aqui é o mesmo ângulo que este aqui, ó. Então se você conseguir visualizar isso, ajuda bastante a entender o que eu vou escrever agora. Porque então quer dizer que o v de t, que é um vetor desse tipo aqui, depois ele vai ficar inclinado para cá, alguma coisa desse jeito. Então aqui, este aqui é o v de t, e este aqui é o v de t mais ΔT. Então se esse ângulo aqui for o que eu vou chamar de Δθ, a gente percebe o seguinte: no limite em que o ΔT é muito pequeno, pode pensar assim: se ΔT tende a zero, o que significa dizer que ele é muito pequeno, eu vou ter que o módulo dessa variação da velocidade, que é um vetor, isso vai ser aproximadamente o módulo do vetor v que multiplica esse Δθ. Então, isso aqui não é mais uma circunferência, já que eu estou falando de velocidades, né? Esse vetor velocidade não é um raio. Mas o que vocês podem perceber nessa expressão é que se essa velocidade faz o papel de um raio, o Δθ faz o papel de um ângulo, e o que eu estou chamando de ΔV vai ser o que eu vou escrever aqui, ó, em azul. Faltou a régua. Então esse vetor ΔV, ele é uma mudança da velocidade. E essa mudança da velocidade, você pode obter ele usando essa expressão que está aqui. Mas ela dessa forma não interessa muito para a gente. Só que eu obtenho uma coisa muito legal se eu dividir isso aí por ΔT. Então eu fico com ΔV por ΔT vai ser o módulo de V vezes Δθ, opa, aqui estava em módulo também, Δθ por ΔT. Então, no limite de ΔT tendendo a zero, esses deltas vão virar a derivada.
como eu estava colocando o módulo, eu já vou deixar aqui como dv sem o vetor. Então, dv dt vai ser igual a velocidade que multiplica o dθ dt, mas dθ dt é o ômega. Então dv dt é igual a v vezes ômega. Mas o que é a taxa de variação da velocidade com o tempo? É um negócio que a gente chama de aceleração. Então existe aceleração no movimento circular uniforme. E ela é um vetor. Ela é um vetor porque ela tem uma direção. Agora, quem é essa aceleração? Você pode chamar ela de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela pode ser escrita como v vezes ômega, que é o que está escrito aqui em cima. Só que o ômega, se você lembrar de 3, 4 minutos atrás, eu escrevi que o ômega é V por R também. Então, V por R, que vai dar V ao quadrado sobre R. Isso aqui é um negócio bastante importante. Então, essa aceleração V ao quadrado sobre R, ela existe no movimento circular uniforme. E por que esse negócio existe se o movimento é circular e uniforme? Ora, é razoavelmente simples. Em módulo, a velocidade aqui não está mudando, por isso que a gente chamou ela de uniforme. A questão é que, ainda que ela não mude em módulo, como eu disse antes, aqui o vetor está apontando para essa direção, aqui para essa direção. E à medida que o tempo vai passando, ele vai mudando de direção. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade varia vetorialmente. Em módulo, ela é constante, por isso o uniforme aqui. Mas a direção desse vetor está mudando, então existe uma variação do vetor. E é isso que a gente chama de aceleração centrípeta. É ela que garante que a gente está descrevendo essa circunferência ao se movimentar num plano.